Se você se depara com alguma criança que discute, por exemplo, por qualquer coisa, que grita, que não obedece, principalmente fora de casa, que desafia figuras de autoridades, pode até fazer você achar que, assim, isso é uma birra. Mas, na verdade, pode se tratar de transtorno opositivo desafiador, conhecido como TOD. Você já ouviu falar? Estima-se que entre 2 a 16% das crianças em idade escolar apresentam essa condição. Mas como identificar que seu filho pode ter esse tipo de transtorno? Quem nos ajuda e traz informações sobre TOD é a neuropediatra doutora Cíntia Especian. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora. Boa tarde, muito obrigada. Eu que agradeço. Eu achei o assunto incrível. Porque quando eu comecei a ler, eu falei, não, mas muitos pais vão falar, mas meu filho é assim, não me obedece, ainda está nessa adolescência, enfim, está crescendo. Mas é muito mais amplo do que isso, né, doutora? Sim, com certeza. É um transtorno que está diretamente relacionado ao funcionamento de algumas áreas do cérebro e no desequilíbrio de substâncias que a gente chama de neurotransmissores, especialmente da dopamina e da serotonina. Né? Ele pode se parecer muito com a birra, especialmente quando a criança é menor, mas tem algumas características que são bem diferentes. E tem uma idade, doutora, para isso acontecer? O TOD, ele mais frequentemente se manifesta a partir dos 4 ou 6 anos de idade, embora ele tenha o seu pico, assim, de evolução na pré-adolescência. Ah, que é a época que os pais já acham que a Que criançada, todo mundo acha que é o adolescente bravo, chato. E como que a gente consegue identificar? Por exemplo, não é uma birra, não é uma falta de educação. Como é que a gente consegue identificar isso, doutora? Vamos lá. A birra, ela tem por característica aparecer um pouco mais cedo. Ela aparece por volta dos 2 anos de idade e ali pelos 4 ela está começando a diminuir para desaparecer. Ela não é persistente, é um episódio isolado, normalmente tem uma característica de negociação com você. Né? A criança está aprendendo a se comunicar, não sabe organizar direito seus sentimentos e se manifesta de um jeito inadequado. Mas isso vai passando, vai diminuindo com o tempo. No transtorno opositor desafiador, a criança tem por característica um comportamento mal-humorado. Né? Ela já é aquela criança emburradinha. Sei, impaciente, por exemplo? Impaciente, está sempre irritada, ela tem um comportamento de raiva, né? As crises dela não está negociando nada com você. Ela tem a característica de se opor a quem é a figura de autoridade naquele ambiente onde ela está. Frequentemente começa em casa, antes de se expandir para fora. Mas sempre o foco principal é a figura de autoridade. Não gosta de aceitar regras, né? Ela é vingativinha, entendeu? Você faz uma coisa que ela não gosta aqui, dali a pouco ela vai e belisca o irmãozinho. Para provocar você, para falar assim, aí você fez isso, eu me vinguei de você agora, né? E esses comportamentos, eles são recorrentes. Eles acontecem frequentemente e é muito difícil a pessoa identificar o gatilho daquilo, porque dá a impressão, as famílias recebem, né, aquele olhar, não sabe cuidar do filho, não sabe educar, é só dar uma chinelada que resolve, bota de castigo que a coisa anda direito, né? E na verdade não é assim. E essas crises de raiva são intensas, né? E incontroláveis, doutora? Muito difícil de controlar. Se você tentar intervir no momento dessa crise de raiva, a criança tanto pode se machucar como machucar você, né? Uau. Porque ele não tem a percepção da intensidade de tudo aquilo. E isso também pode ficar um pouco mais agravante caso a criança tenha, por exemplo, um TDAH, um autismo, ou não interfere, doutora? Interfere sim, interfere tanto na dificuldade do diagnóstico, porque
quando a gente fala nesses comportamentos que eu citei agora, e você pensa uma criança pelos 4, 6 anos, não são comportamentos impossíveis para essa idade, né? O que modifica é realmente a intensidade com que isso está acontecendo. Então, quando você tem um outro transtorno associado, que também pode apresentar crises desregulatórias e de desconforto, você vai falar, e agora? No neném de 4 anos, isso é a birra, é o TOD, é uma crise de desregulação do autismo, é uma crise de rigidez do TDAH, onde é que a gente está lidando? Então, o diagnóstico, por vezes, precisa de um tempo de observação para que você possa dizer, não, é nesse caminho que a gente está seguindo agora. Isso é clínico, doutora, ou existem alguns exames que possam comprovar? Infelizmente, não existem exames que possam detectar essas situações que são de característica comportamental. É eminentemente clínico e se você tem uma equipe multiprofissional coordenada para avaliar o desenvolvimento dessa criança, você consegue ir diferenciando as sutilezas de cada situação. E isso tem alguma coisa a ver com genética, doutora? Porque quando a gente fala de dopamina, serotonina, será que a criança tem uma predisposição genética no DNA de uma depressão, uma ansiedade, uma irritabilidade ou não tem nada a ver? Sim. É muito determinada geneticamente, né? Nós não conseguimos identificar, olha, esse gene causa esse comportamento. Certo. Mas os genes que estão associados ao funcionamento dos canais que recebem o efeito da dopamina e da serotonina, eles estão também associados às disfunções desses neurotransmissores. Então, é um transtorno neurobiológico, né? A determinação é genética, mas a manifestação depende de uma pressão ambiental. Então, se eu tenho um ambiente que favorece o aparecimento desse comportamento numa criança que já tem essa predisposição, isso pode ser mais intenso. Nossa, é muito mais amplo do que se imagina. Sim. Porque quando a gente fala de genética, a gente pode até identificar, tem pessoas que são predispostas a isso, e a falta de algumas vitaminas ou nutrientes podem até agravar esse tipo de situação. Mas até você identificar que você tem essa predisposição, você tem que fazer um mapeamento genético e não é algo que todo mundo consegue fazer. E aí, por exemplo, quando a gente fala disso, a gente está falando de um comportamento que não é só um médico que vai conseguir cuidar. Como é que a gente trata isso, doutora? O tratamento, ele é multimodal, que a gente fala, né? O que é isso? É um acompanhamento psicoterápico com terapia comportamental com essa criança, para que ela perceba os gatilhos que faz, para que ela entenda a inadequação do seu comportamento e consiga aprender a lidar com isso. As famílias precisam dessa orientação também, né? Os professores na escola precisam dessa orientação também, porque todo mundo precisa entender a particularidade daquela criança para saber como reagir na hora que aparecer uma crise dessa. Porque se você não reagir adequadamente, é como se você colocasse lenha na fogueira. Exato. O negócio vai crescendo, né? E com a criança, aonde mais a gente vai lidar? Existe tratamento de remédio para isso? A medicação, ela tem um fator bem pequeno nesse tratamento, né? Por quê? Porque ela vai simplesmente tratar um sintoma. Não a causa. Não a causa. Então, ela entra como um fator coadjuvante nesse tratamento nos casos mais graves. Uau, doutora, a gente tem uma perguntinha já de WhatsApp. Vamos lá, Léo. Temos uma perguntinha de WhatsApp para a doutora aqui da Micaele Silva. Boa tarde. Gostaria de saber se pode ser diagnosticado o TOD com 2 anos de idade. Obrigado, Micaela, pela pergunta, viu? E aí, doutora?
Aos 2 anos ainda é muito cedo para a gente dar o diagnóstico de TOD, né? Como a gente falou, a manifestação é por volta dos 4 ou 6 anos de idade. Antes disso, eu posso observar um comportamento que é mais intenso do que na maioria das crianças, mas eu ainda não tenho como observar se isso é um TDAH, se isso é um autismo, se isso é um TOD, especialmente porque os sintomas são muito semelhantes, entendeu? Então, aos 2 anos, definitivamente, dar o diagnóstico de TOD ainda é cedo. Ainda é cedo, mas é necessário já ter uma atenção. Sim. Se existe uma hiperatividade, alguma coisa assim também. Os sinais de alerta são observados e a interferência nesse comportamento pode começar a acontecer. A gente pode começar já a modular isso, a acompanhar essa criança, mesmo sem ter aquele rótulozinho pronto ainda. Doutora, provavelmente vai ser uma criança que vai sofrer bullying, né? Porque muita gente, às vezes a mãe, né, que é o complicado, não vai sair com essa criança de casa, por exemplo, para ir para frequentar festas de outras crianças, porque tem receio de acontecer alguma coisa, de brigar e isso é muito sério, não é? Isso é sério. E se a gente acompanha o DSM, que é aquele código que define os critérios diagnósticos para os transtornos de comportamento, esses são critérios importantes no diagnóstico. Porque eu posso ter uma criança que tem bastante comportamento de birra, mas isso não compromete o relacionamento dele com as outras crianças, não compromete a vivência familiar. O pai sai de casa, vai no shopping, vai na festa de aniversário, né? A criança que tem o comportamento do transtorno opositor desafiador, isso pode comprometer a qualidade de vida da família como um todo. Pode comprometer a qualidade de vida dessa criança na escola, que é o meio social onde ela convive, né? Então, existir esse prejuízo na vida dessa criança é fundamental para o diagnóstico. Desculpe a ignorância, doutora, mas se não é feito um tratamento, é possível crescer um adulto com o TOD ou isso pode desaparecer? Ou não, né? Não, isso não desaparece, né? A criança ou o indivíduo que tem o TOD, ele tem o TOD. É um desequilíbrio neurobiológico, né? Quando tratamos a criança desde bem pequenininha, todo esse trabalho comportamental e essa terapia comportamental vai ajudando essa criança a se auto-perceber e criar os seus mecanismos de inibição para os comportamentos inadequados. Ainda assim, quando adulto ou quando adolescente, pode ter aqueles momentos de explosão, né? E ele só vai perceber, caramba, explodir, não precisava, né? Mas é uma pessoa que sempre vai ter esse gatilho. Então, ele se conhecer, ele permitir que as pessoas ao seu redor conheçam isso também e entendam como lidar com isso, é um fator que favorece muito a qualidade de vida dele. Uau, tem mais perguntinha de WhatsApp, vamos lá. Mais perguntinha para a doutora, vamos ver aqui da Bernadette de São Paulo. Boa tarde, doutora. Tenho um familiar diagnosticado com TOD, mas que não se abre nas consultas com o terapeuta e psiquiatra. É muito resistente ao tratamento. Como agir nesse caso? Só os medicamentos podem ajudar? Obrigado pela pergunta. Boa, Bernadette. E aí, doutora, é bem peculiar bem isso, bem difícil isso, né? Boa tarde, Bernadette. É uma experiência bem complicada de viver e especialmente nos adolescentes, nos pré-adolescentes, isso é um comportamento muito frequente, né? A persistência e a consistência do tratamento terapêutico vai fazer com que essas resistências sejam quebradas. Em algumas situações, é importante revisar com o médico se não existe a comorbidade de um outro transtorno associado que pode estar reforçando esse comportamento. E, se for necessário, a medicação vai ajudar a quebrar um pouco dessa resistência para que a terapia consiga entrar e fazer a interferência necessária. Lembrando que é algo multidisciplinar. Sempre. Que a família toda vai tratar junto, Sim. né?
porque é algo que você tem que identificar, a criança, né, vai ter que se entender, Sim. quem está à volta entender também como agir para que ela tenha uma qualidade de vida. E se você é um adulto e que percebeu que você tem isso, também é possível com terapias Sem dúvida. e revertendo. Procure ajuda, porque isso pode melhorar, sem dúvida, a sua qualidade de vida. Tem mais uma perguntinha, doutora, vamos lá. Vamos lá. Mais uma perguntinha para a doutora. Vamos ver aqui, da Raquel Almeida de Salvador. Qual a melhor forma de amenizar esses sintomas quando a pessoa não tem condições de tratar com um profissional especializado? Obrigado, Raquel, pela pergunta. E aí, doutora? Desafiador. Grandes desafios para o transtorno opositor desafiador, né? Se você não tem ao seu alcance a terapia específica cognitivo-comportamental, procure a terapia que está disponível para você, né? Existindo o diagnóstico, e isso você consegue com um profissional da psiquiatria ou com um profissional da neurologia, existindo o diagnóstico, tenha com você a terapia que te está ao alcance. O que é importante? Nunca deixe de procurar, né? Todos os profissionais que trabalham na área de comportamento, na área do neurodesenvolvimento infantil, eles têm estratégias para abordar, ainda que não seja aquela que a gente gostaria de ter na mão, né? Então, mergulhe, ganhe um terapeuta que seja o seu parceiro de confiança e não desista. Persista. Doutora, excelente tema. Eu acho que as pessoas em casa estão que nem eu, querendo fazer milhões de perguntas, né? E eu acho que a gente fala assim, por que agora tem tantos transtornos, né? Algumas doenças, enfim. Porque ainda bem que a gente está estudando para entender esses comportamentos. Porque quantas pessoas adultas na infância já não sofreram tanto, foram incompreendidas e ainda são, porque não conseguiu identificar. Então, não pense que é ruim. Pelo outro lado, né, doutora, que é positivo, que tem feito estudos e que a gente está descobrindo algumas formas para melhorar essa qualidade de vida. Exatamente, e a gente consegue diferenciar, né, cada um desses transtornos e consegue ser assertivo nos tratamentos que a gente pode oferecer. E com isso, a gente pode determinar a mudança de rumo nessa história. Quanto mais cedo a gente começa a intervir, melhor vai ser a evolução desse indivíduo, né, até a sua vida adulta. Se você cuida da criança agora, com esse diagnóstico, você está preparando um adulto para estar bem, estar estável, estar seguro na sua vida, né? Com certeza. A senhora é maravilhosa. Volte mais vezes, obrigada, viu? Por favor, obrigada. porque é muito importante a gente falar sobre isso, doutora. Muito obrigada mesmo. Você de casa aproveita para segui-la no Instagram, @doutora_dra. É Especian que fala mesmo, doutora? Sim. A doutora.Cíntia Especian está aparecendo para você aí na sua tela. Um beijo, ótimo final de semana. Muito obrigada. Obrigada, viu?